Fala, gente. Então, vamos lá? Vamos continuar com a aula sobre o período joanino no Brasil, certo? Vamos para a segunda parte dessa aula. Na anterior, falamos de um processo de negociação entre a Inglaterra e Portugal, na chamada Convenção Secreta, que permitiu o translado da corte portuguesa para o Brasil. Isso significou para os ingleses benefícios econômicos, correto? Tratamos também de um fortalecimento do Brasil no aspecto administrativo, né? Quando o Brasil se transforma na prática no centro de decisão, no centro do Império Português, correto? Agora vamos falar sobre as medidas culturais. A mesma batida, se ministérios, secretarias, órgãos foram criados evidenciando esse fortalecimento da estrutura brasileira, né? No caso cultural, veremos um processo de europeização do Brasil. Lembram? Naquele momento, podemos dizer que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, era uma cidade muito mais africana do que europeia. Então, se essa leva, né, de 10 a 15 mil membros dessa nobreza portuguesa, se essa leva chegou na capital da colônia, ela precisa receber melhor, com novos ares. Por isso, esse processo de europeização estabelecido pela corte aqui no Brasil, tá? Exemplos de algumas medidas: criação do Jardim Botânico, estabelecimento do Teatro Real, criação de universidades, de escolas superiores de medicina e direito na Bahia e no Rio de Janeiro, da imprensa régia, da imprensa real, da missão cultural francesa, chegada de Jean-Baptiste Debré, Tounet, Grandjean de Montigny, né? Essa rapaziada que de uma certa maneira vai trazer para o Brasil o neoclássico, a possibilidade de substituição do barroco, tranquilo? A Escola de Belas Artes também. Então são fatores que procuram fazer com que essa cidade, essa capital, esse Rio de Janeiro, tome uma feição mais europeia. Outra coisa importante a ser lembrada é uma política externa desenvolvida por Dom João VI e que tem a ver com aquela questão que ficou lá na Europa, aquela disputa, né, que acaba motivando a chegada dessa corte no Brasil. Que disputa é essa? Franceses e espanhóis, né, através do Tratado de Fontainebleau, ferindo os interesses de Portugal. Dom João VI vai se vingar dessa dupla, vamos colocar assim. Em relação à França, ele vai invadir a Guiana Francesa. Então, dentro dessa querela, Dom João VI ordena a invasão da Guiana Francesa e, posteriormente, para bater nos espanhóis, ele ordena a invasão do atual Uruguai, na época, província Cisplatina. Até em decorrência dessa política externa, poderemos colocar, vamos tratar da República Pernambucana de 1817. Alguns chamam de Revolução Pernambucana ou Segunda Insurreição Pernambucana. Qual é a relação, Ronaldo, dessa rebelião pernambucana com a presença da corte portuguesa no Brasil? Lembrando, naquele momento, aquela região, né, está convivendo com alguns problemas. Economia em crise. Os pernambucanos lidavam com suas principais economias em momentos difíceis, tanto a açucareira quanto a algodoeira. O mercado externo não estava muito favorável àqueles dois produtos. Além disso, ainda estava ocorrendo uma forte seca naquele momento. E, para tornar pior, a corte portuguesa no Brasil exigia algumas mordomias, e essas mordomias eram bancadas com constantes aumento de impostos. Pagar imposto cada vez mais caro numa sociedade que está convivendo com seca e dificuldade econômica é um problema. É esse contexto que explica essa rebelião. E posso falar também dessa política externa, porque se Dom João VI está invadindo ou a Guiana Francesa ou a província Cisplatina, muito provavelmente falaremos de alistamento militar obrigatório. Portanto, se você junta tudo isso num pacotão, você entende porque os pernambucanos vão se rebelar em 1817. Sobre a rebelião, seria legal lembrar da forte influência francesa, da Revolução Francesa. E você enxerga isso nos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade,
na proposta de liberdade de imprensa, certo? De liberdade de expressão e da formação de uma república independente. E nesse caso, devo salientar que esse movimento ele se diferencia dos demais porque, ao contrário das anteriores, eles chegaram a estabelecer um governo provisório, certo? O representante português que governava Pernambuco até então foi expulso da cidade e os revoltosos dominaram temporariamente esse poder, né? Claro que tem semelhanças em relação aos movimentos emancipacionistas anteriores, né? Porque todos eles, e esse pernambucano também, num determinado momento acabou lidando com uma forte repressão por parte da metrópole, que naquele caso estava diretamente representada aqui no Brasil. Correto, moçada? O que mais, Ronaldo? Temos a Revolução Liberal do Porto. Isso é importante para a prova, tá? O que vem a ser isso? Após a expulsão dos franceses, né, a saída dos franceses do território português, né, num movimento liberal, a burguesia toma conta do poder. Convoca as chamadas cortes, né, e essas cortes convocam uma Assembleia Constituinte, né? O que sai desse movimento? Sai o fim do absolutismo português, certo? Essas cortes vão estabelecer uma monarquia parlamentar. Dom João VI tem o seu poder limitado. E essa rebelião, obviamente, ela está relacionada ao retorno da corte portuguesa, certo? Para a Europa. Porque Dom João VI, vendo seu enfraquecimento político, né? E aquela rebelião comendo solta dentro do seu país, dentro de Portugal, ele tem que tentar retomar o controle da situação. Por isso ocorre o retorno da corte, né? Como é que fica o Brasil? O Brasil vai ficar sob a tutela de Dom Pedro I, o herdeiro português, né? Então, claramente, podemos adiantar que esse retorno da corte, né, estará diretamente vinculado ao processo de independência do Brasil, que vai ganhar, né, força cada vez mais. Por quê? Porque primeiro que Dom Pedro vai ficar isolado aqui e muito provavelmente será pressionado e vai acabar negociando com as elites locais. Certo? E também porque essa revolução liberal em Portugal, ela tinha um caráter contraditório. Ao mesmo tempo que ela era liberal para Portugal, porque era anti-absolutista, né, porque estabelecia um governo liberal burguês, ou pelo menos procurava estabelecer, em relação ao Brasil, essa revolução liberal será conservadora. Ela vai tentar restabelecer a colonização, né? E essa proposta de recolonização, obviamente, vai incomodar a elite brasileira. Óbvio, né? Porque isso significaria anular a liberdade comercial que ocorreu com a abertura dos portos. Significaria eliminar a elevação da condição de Reino Unido. Aquelas secretarias, aqueles ministérios, aqueles órgãos que tornaram, né, mais vigorosos, digamos assim, a administração brasileira, eles deveriam ser neutralizados. Portanto, na visão dos portugueses, manter essa autonomia, manter esse poder crescente, não seria interessante para Portugal. Por isso a proposta de recolonização. Mas, por outro lado, se a elite brasileira assistisse àquele processo de recolonização e nada fizesse, né, eu acho que a coisa não caminharia muito bem. Então, dentro desse contexto, na próxima aula nós trataremos do processo de independência do Brasil, a regência de Dom Pedro, período que se estende de 1821 até setembro de 1822. Tá bacana, galera? Próxima aula, então. Conto com a atenção de vocês e continue se cuidando, tá, rapaziada? Valeu, abração.